Olá, tudo bem? Graça e paz. Estou eu aqui de novo no meu cantinho, tomando aqui o meu cafezinho com a minha Bíblia aberta para trazer para você o conselho do dia. Meu irmão, você sabe qual é a coisa mais difícil que o ser humano tem para praticar no seu dia a dia? Servir ao outro. Servir ao irmão. Não é uma tarefa fácil. A Bíblia diz lá em João capítulo 13 que um certo dia Jesus Cristo resolveu lavar os pés dos seus discípulos, aqueles que depois viriam se tornar apóstolos. E a Bíblia diz que ali estavam dois discípulos que eram totalmente antagônicos um ao outro, ou seja, diferentes. Um era chamado do discípulo do amor, no caso João. O outro era Judas Iscariotes, o traidor, o falso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, no momento de servir a ceia, tomou uma bacia com água, cingiu-se com uma toalha e resolveu lavar os pés dos seus discípulos. Eu leio esse texto e acho maravilhoso algo. O quê? As mesmas mãos que lavaram os pés do discípulo do amor, no caso João, essas mesmas mãos lavaram também os pés daquele que o trairia. Jesus não excluiu Judas do rol de pessoas que ele resolveu servir. Ele serviu a todos. Serviu com o mesmo empenho, serviu com o mesmo amor, serviu com a mesma dedicação. A Bíblia diz que Jesus Cristo amou até o fim todos eles. Lá em Filipenses, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus. Você lê o texto e você vai vendo que Jesus Cristo foi o mais humilde de todos os homens. Servir ao outro não é uma coisa fácil. O fácil, o bom, o gostoso é ser servido. É muito bom ter alguém para nos servir um cafezinho, servir o almoço, lavar nossa roupa, organizar nossa biblioteca, não é? Passar a nossa roupa, pegar o nosso tênis na sapateira. É bom quando você chega num lugar e está tudo pronto, tudo arrumado, tudo organizado, está tudo no seu devido lugar e tem alguém que fala para você assim, olha, está tudo pronto, é só você usar. Isso é muito bom. Mas Jesus Cristo disse que ser servido não te dá nenhum crescimento. Crescimento como homem, crescimento como espiritual, crescimento como cidadão, crescimento como alguém que é útil na sociedade. Ser servido não traz isso. Jesus Cristo disse que o que nos dá crescimento espiritual, que nos alegra, é quando nós servimos o outro. E eu vejo que Jesus Cristo não buscou critério em mim ou em você, eu creio, para nos servir. Jesus Cristo não buscou critérios nos seus apóstolos para servi-los. Não buscou. Ele simplesmente serviu sem buscar nenhum critério. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, meu irmão. Para mim servir você bem, eu preciso me livrar de você. É pesada a palavra? É difícil entender? Concordo, é difícil. Mas eu te explico. Se eu for buscar motivos em você para te servir ou critérios para te servir, então digamos que eu, para te servir um dia, eu vou procurar saber se você é uma boa pessoa, se você tem um nível cultural elevado, se você tem um nível social elevado, se você tem um carro bom, uma casa boa, se você fala bonito, se a roupa que você usa é de marca, se a tua casa é uma bela casa, se o sofá da tua sala é confortável. Se eu for buscar esses critérios para servir alguém, eu provavelmente vou encontrar poucas pessoas para servir. Se eu for procurar pessoas perfeitas, pessoas que não tenham nenhum defeito, pessoas que sejam alegres em todo o tempo, pessoas que não
não amanheçam o dia, às vezes, de mau humor. Se eu for procurar essas perfeições nas pessoas, se eu for pontuar essas coisas, você é perfeito nisso, mas não é nisso, ou você é perfeito em tudo, se eu for procurar esses critérios, certamente eu não servirei você nunca. Porque não existe alguém que seja tão perfeito a ponto de ser servido por perfeição. Então, para mim te servir bem, eu preciso ser livre de todas essas coisas. Eu preciso me livrar desses critérios. Eu preciso entender que eu vou te servir independente de quem seja você. Se você tem defeitos, vou te servir. Se você não tem defeito, vou te servir. Se você é rico, é pobre, é alto, é baixo, é branco, é preto, não faço a menor acepção. Eu preciso te servir. Quando nós procuramos critérios nas pessoas para servir elas, nós jamais as serviremos com amor. Não é um serviço verdadeiro, sincero, agradável. Porque eu preciso fazer como Jesus Cristo fez. Simplesmente sirvo, sem estar procurando em você qualidades para isso. Se você procurar em mim qualidades para me servir, você não encontrará. Porque muitos defeitos tenho. Tem os defeitos que você não faz ideia. Se você parasse um pouco para andar comigo durante 2 ou 3 dias, você descobriria que o PH tem defeitos que Jesus, eu não imaginei que o PH tivesse. Esse tipo de defeito, mas tenho. Portanto, você não me serviria com amor e com sinceridade. Se eu passasse uma semana na sua casa, viria em você defeitos que eu não imaginaria. Portanto, se eu for procurar esses critérios, se eu for adotar esses critérios para te servir, eu não te sirvo. Eu não te sirvo por quê? Porque o serviço que é prestado por amor, por gratidão, não é por sua causa ou por minha causa, mas é por causa do reino de Deus. Jesus Cristo me fez servo. Jesus Cristo te fez servo. Por isso nós servimos um ao outro, sem olhar para os seus defeitos, sem olhar para as suas qualidades, sem olhar para as suas condições. Nós simplesmente servimos um ao outro. Portanto, eu preciso ser livre das suas opiniões teológicas, das suas opiniões culturais, das suas opiniões sociais. Eu preciso ser livre de tudo isso para poder te servir livremente na liberdade do Espírito, no amor de Cristo, na graça de Jesus. Eu não posso te servir segundo as tuas perfeições. Eu não posso deixar de te servir segundo os teus defeitos. Eu não posso te servir segundo a sua capacitação. Eu tenho que te servir segundo o amor. Eu tenho que te servir segundo o mandamento. Eu tenho que te servir segundo a liberdade do Espírito. É por esse caminho que eu tenho que te servir. Eu vou apenas te servir porque te sirvo. Como disse um pensador, o filósofo Mário Sérgio Cortella, aquele que não serve para servir, não serve. Por isso, meu irmão, não procure qualidades ou defeitos nas pessoas para servi-los. Apenas sirva. Você e eu, fazendo isso, nós estamos imitando o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Servimos um ao outro, por amor ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe você. Ótimo dia e muito obrigado por estar assistindo os nossos vídeos. Aproveite e compartilhe.